Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luca e hoje, no jornal, falaremos sobre evolução, sobre como tudo começou, os nossos ancestrais e parentes, como chegamos, onde chegamos e um pouco de genética. Antes da gente falar da evolução humana em si, é importante a gente entender como que surgiram as células eucarióticas, que foram através das células procarióticas. A teoria que fala sobre isso é a teoria endossimbiótica, que fala que as células procarióticas começaram a se juntar em uma única célula e a conviver em harmonia. A mitocôndria e o cloroplasto são organelas que já foram células de vida livre. Eles eram procariontes, que acabaram dentro de outras células, células hospedeiras. Eles podem ter se juntado às outras células ao serem comidos, por um processo chamado de fagocitose, ou talvez fossem parasitas daquelas células hospedeiras. Em vez de serem digeridos ou matar a célula hospedeira, a célula interna sobreviveu e, juntas, elas prosperaram. A célula hospedeira fornece um lugar confortável e seguro para viver, e a organela paga o aluguel produzindo energia para a célula hospedeira consumir. Isso aconteceu há muito tempo e, com os passados anos, a organela e a célula hospedeira evoluíram juntas. Agora, um não pode existir sem o outro. Existem várias evidências da endossimbiose. Entre elas temos a mitocôndria e o cloroplasto, que possuem uma maquinaria celular, material genético e ribossomos próprios, parecidos com o de bactérias, e o processo de divisão dessas organelas também se assemelha ao processo de reprodução das bactérias. E claro, entre os primeiros organismos eucariontes para os humanos, ocorreram vários processos evolutivos, passando pelos protistas, invertebrados acelumados e celumados e peixes, para finalmente chegar nos mamíferos, onde na ordem dos primatas se encontram os humanos. E qual é a diferença genética entre os macacos e os humanos? A diferença entre os humanos e os grandes macacos está marcada nos padrões de bandas dos cromossomos, nas sequências dos aminoácidos e dos alelos, onde nós somos 98,5% iguais geneticamente. Agora, a gente vai falar dos nossos descendentes dentro da família Hominidae, que é a família dos grandes primatas. Há cerca de 5 milhões de anos atrás, aparece o gênero Australopithecus na África, sendo eles muito próximos, evolutivamente, ao gênero Homo, que é o nosso, tornando assim o seu estudo de vital importância para a compreensão da evolução humana. Este gênero inclui um grupo diverso de espécies bípedes com cérebros pequenos, semelhante aos dos símios em relação ao corpo. Pesquisas recentes revelam que os primeiros hominídeos viveram entre 7 e 1,2 milhões de anos atrás. Os dois grupos mais representativos são os Australopithecus afarenses, que tinham caninos menores e face estreita, e os Australopithecus africanos, que tinham uma forma maior e mais pesada. Eles tinham várias características em comum com os macacos, como por exemplo, ossos dos dedos curvos, caninos projetados e crânios pequenos. Mas, em contrapartida aos macacos, eles eram bípedes. A comprovação veio em 1960, quando um grupo de cientistas descobriu na Tanzânia as pegadas de Australopithecus afarenses preservadas em cinzas vulcânicas de 3,6 milhões de anos atrás. Darwin já falava sobre a evolução humana. Enquanto outros viram imediatamente as implicações da teoria da evolução para os humanos, Darwin esperou mais de 12 anos para publicar o livro O Descendente do Homem. Nele, ele usou evidências anatômicas, médicas, embriológicas e comportamentais para apoiar a tese de que o humano tem uma ancestralidade comum com os outros animais. A evidência esmagadora para isso hoje vem de literalmente dezenas de ciências, incluindo, mas não se limitando, a anatomia comparada, botânica, embriologia, bioquímica, genética, antropologia e muito mais. Isso está tão bem estabelecido quanto qualquer outro fato na ciência. Assim como os australopitecos, os indivíduos do gênero Homo caminhavam sobre duas pernas, e de acordo com registros fósseis e genéticos, acredita-se que a evolução humana ocorreu na África. E é muito importante saber de onde a evolução surgiu para poder entender melhor as características genéticas e adaptativas que temos até os dias de hoje. A nossa espécie possivelmente surgiu na Etiópia e há 2 milhões de anos atrás a espécie Homo erectus já estava deixando a África. Fósseis desse nosso ancestral foram encontrados na Ásia e em toda a Europa. Há 80 mil anos atrás, a espécie Homo sapiens, a nossa espécie, começou a se espalhar pela África e resto do planeta.
Foram muitas levas de migrações. Ele ocupou a Ásia, Austrália e Polinésia. E na última era do gelo, a Ásia e a América ainda não eram ligadas por terra, pelo Estreito de Bering, onde o Homo sapiens atravessou e se espalhou pelo Oriente. Agora eu vou apresentar para vocês Luzia, a primeira brasileira mais antiga da espécie Homo sapiens. A reconstrução artística deu um rosto para a primeira brasileira. Esses são os traços de Luzia. Não se sabe a cor nem o tipo de cabelo, mas com a ajuda da computação gráfica, podemos imaginar. Em 2018, o fóssil de Luzia foi queimado e quase destruído no incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, mas conseguiram recuperar fragmentos do seu crânio em 80%. Mesmo danificados, foi possível fazer a reconstrução. Outro tópico que gera muita nossa dúvida é como a nossa espécie surgiu. E existem duas hipóteses que sustentam uma ideia de evolução. A primeira é a hipótese de radiação e a hipótese de evolução multirregional. A hipótese de radiação out of Africa propõe que os humanos modernos evoluíram a partir de uma população de Homo sapiens arcaicos entre 200 e 100 mil anos atrás. Esse grupo migrou da África e substituiu todas as populações humanas no mundo. A hipótese de evolução multirregional propõe que as populações regionais evoluíram lentamente até os humanos modernos. As características modernas apareceram em alguns grupos e se espalharam por miscigenação. Portanto, era possíveis intercruzamentos entre populações, inclusive entre os neandertais e os humanos modernos. Um dos mais diversos questionamentos diz respeito aos nossos antepassados comuns, por parte de mãe e de pai, conhecido na ciência como Adão e Eva biológicos. Diferente do que se pensa em primeira vista, esses termos não têm nada a ver com o Adão e Eva que conhecemos na Bíblia cristã, como é de se esperar. Na verdade, esses nomes foram dados por convenção, já que quando utilizamos Adão cromossomial Y e Eva mitocondrial, estamos nos referindo aos primeiros indivíduos documentados que carregaram o DNA, seja ele mitocondrial ou do cromossomo Y, em uma sequência similar à que encontramos hoje em dia. Não significa que estamos de fato falando sobre os personagens bíblicos, apenas utilizando a referência que é utilizada pela comunidade científica. Algumas evidências apontam, por exemplo, para um Adão biológico ainda mais antigo, cerca de 380 mil anos atrás. Isso é um bom exemplo de como a ciência é mutável, e quanto maior a força de evidências, mais difícil será negá-la. Assim, a próxima vez que eu ouvir falar de Adão e Eva biológicos, lembre-se, estamos falando de pares de cromossomo Y e DNA mitocondriais, ancestrais milenares, não de maçãs e serpentes. A paleogenômica é uma área criada recentemente que relaciona a paleontologia e a genética para estudar os seres antigos, normalmente como fósseis. Os fósseis são muito bem preservados e não pode haver nenhum contato com as mãos nuas ou respirar muito próximo ao material. Isso para que não haja nenhuma contaminação da amostra com o DNA humano e, consequentemente, perca todo o seu valor. Por fim, após todas essas explicações, gostaria de saber se vocês acham que essa imagem aqui, ela está correta. Bom, essa imagem mostra que o homem descendeu do macaco, mas não, o homem não descendeu do macaco. Assim como todas as espécies se relacionam em maior ou menor grau, homens e macacos possuem um ancestral em comum. Esse cladograma nos ajuda a entender as relações evolutivas entre as espécies, na qual cada ramo representa uma espécie e cada nó o último ancestral comum entre essas espécies. Desta forma, podemos perceber que o homem não descendeu do macaco, mas sim possui um ancestral comum muito antigo. Eu espero que todos vocês tenham gostado do jornal de hoje e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima!